Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai entrar no segundo tópico aqui de cinemática dos fluidos. A gente vai falar sobre a derivada material. E ela é chamada de derivada material. Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Opa, deu ruim. Vou aumentar aqui em tamanho mesmo. É chamada de derivada material, mas ela tem outros nomes também. A gente costuma chamar ela de derivada substancial ou também de derivada total, tá? Ou total. Tem esses nomes aí também. Como ela aparece nos livros e tal, ela aparece normalmente dessa forma aqui. Vamos supor que você tem uma derivada. Vou definir aqui, sei lá, uma quantia qualquer Q. Tá? Q pode ser o quê? Q implica que a gente está falando de um escalar, um vetor, ou até mesmo um tensor de qualquer ordem. Tá? Pode ser qualquer coisa. Assim. Qualquer quantia, qualquer propriedade. A derivada material ela aparece dessa forma, é um D maiúsculo, de Q sobre dt. Eu, particularmente, nunca vi ela sendo representada de outra forma. Assim, eu não tenho conhecimento de ter visto em livros de mecânica dos fluidos, ou livros de matemática, ou livros de notação, que digam, que mostrem a derivada material sendo expressa de outra forma. Então, sempre que eu vi foi dessa forma, derivada maiúscula. E que ela quer dizer, na verdade? Ela representa uma ponte, uma conexão entre dois mundos. Tá? A gente vai conectar o mundo das descrições eulerianas com o mundo das descrições lagrangianas. Porque, como a gente viu, né, as leis físicas, esse é um problema que a gente tem, na verdade, né, você pode resolver usar qualquer descrição. E quando eu falei aqui um pouquinho dessa parte de euleriano e lagrangiano, na última aula, eu me esqueci de tocar nesse aspecto que é fundamental. A descrição euleriana, ela é a descrição que a gente usa para fluidos, né? Ela é preferencial para fluidos. Você vai ter uma certa linha de escoamento aqui, por exemplo, e aí você vai olhar para uma região aqui do escoamento e aí você vai ver, pô, dentro desta região, qual que é a velocidade nesse local, nesse ponto, nesse instante do tempo para uma partícula que está passando por ali. Já a lagrangiana, a gente sabe que ela vai representar para a gente um monte de setinhas, né, assim, ó, um monte de partículas indo, cada um não precisa ser nem na mesma direção, cada um indo na sua direção aqui, e a gente vai ter um monte de partículas, vai descrever o escoamento a partir delas. Né? O problema é que as leis físicas, como as leis de movimento que a gente tem, a segunda lei de Newton, por exemplo, que a gente conhece ela, que é a força é igual a massa vezes a aceleração, e aqui já estou escrevendo a notação inicial, viram? Né? Para quem não quiser, vamos desacostumar dessa aqui já, apesar de que a gente usa ela também, tá? Mas a gente se acostumar a usar essa notação inicial aqui. A segunda lei de Newton, ela é escrita primariamente para o lagrangiano, como a gente conhece ela desde o segundo grau. Na verdade, foi fundamentalmente criada desta forma. Ela é muito mais um negócio assim. Ela é uma força que é igual a uma, acho que é isso aqui, a derivada. Aí sim, né? Aí entraria já a derivada material. Tá? Força seria igual a uma derivada material de uma quantidade de movimento. Seria isso aqui. Essa seria, né, sendo esse P, ele pode ser a massa, ele é aquele conjunto massa vezes velocidade, sabe? A quantidade de movimento. Então, aqui, ou no outro caso, né, densidade vezes a velocidade, ou seja, qualquer coisa dessa, a gente teria uma outra definição. Mas a segunda lei de Newton foi criada para essa forma aqui, sabe? E mesmo que seja uma quantidade de movimento nesse caso, ela ainda é visualmente para a gente uma clara referência de algo descrito da forma lagrangiana. Tá? Só que a gente tem que usar isso. Como é que a gente vai fazer para transcrever a nossa definição que está no mundo lagrangiano para o mundo euleriano? A gente vai precisar de alguma forma trazer isso, senão a gente não consegue trabalhar com cinemática em mecânica dos fluidos, porque vai faltar uma lei física que descreva isso. Bom, vamos lá. Vamos considerar então, começar a nossa definição. A gente vai começar com essa consideração que a gente já fez aqui em cima. Então eu vou falar, olha, eu tenho uma certa quantia, eu não sei se é uma propriedade, não sei o que ela é não. Ela está aí e eu chamo ela de Q, tá? Ela pode ser um escalar, pode ser um tensor, pode ser um vetor, ela pode ser qualquer coisa. Eu tendo essa quantia aqui, vou até começar da seguinte maneira, o que a gente vai começar a falar sobre o que é a derivada material, tá? Ela é o que conecta esses mundos. A derivada material conecta o mundo lagrangiano com o mundo euleriano.
Vamos supor que a gente tem isso aqui, suponhamos que a gente tem essa quantia aqui. E a gente quer expressar essa quantia aqui de uma maneira que ela seja como uma expressão lagrangiana, ou seja, a gente quer saber qual que é o Q é igual ao Q dependendo da posição de onde está o nosso volume de controle que a gente está observando em um certo instante de tempo. Tá, beleza? A gente quer achar isso daqui. Então até botar, ó, isso aqui é o que queremos. Ó. O que queremos. O que queremos é isso aqui. A gente quer chegar nessa descrição euleriana. Mas a gente tem, o que a gente consegue definir também, a gente consegue ter uma partícula, a gente vai ter esse Q, cada partícula vai ter um Q. Esse Q pode ser qualquer coisa, como eu falei, velocidade, pressão, densidade. E a gente vai ter que cada partícula vai ter o seu Q específico, né, dela. Né? Então a gente vai conseguir definir esse Q aqui. Ó. O Q de cada partícula é igual ao Q daquela partícula e ela vai ser em função da posição daquela partícula, um vetor de posição daquela partícula naquele instante de tempo. Ou seja, eu tenho aqui aquela definição que a gente estava falando, tá? É como se eu tivesse isso daqui, ó. Tem uma linha de escoamento, eu estou olhando aqui para o meu escoamento nesta posição, tá? Estou aqui olhando neste volume de controle. Então aqui dentro eu tenho uma partícula que está atravessando aqui, e essa partícula vai ter uma posição que vai ser definida, eu posso definir até vou definir aqui o meu sistema de coordenadas aqui embaixo, ó. Fazer da seguinte maneira, ó. Vai ter aqui x, até botar aqui um pouquinho para baixo. Esse aqui e esse aqui, tá? Opa. E esse aqui. Então isso aqui vai ser o que? Vai ser x1, x2, aí vai dar, está certo, x3 aqui em cima. Até botar o x3 do outro lado aqui, ó, para ficar mais fácil de desenhar, e o x3. E a partir desse ponto eu tenho uma posição, o meu vetor posição aqui, ó. Opa, esqueci de botar o vetor. Eu tenho uma setinha aqui que vai indicar o meu vetor posição que chega até aqui, ó. Isso aqui é o meu x de... Isso aqui é o x... Opa, deixa eu escrever certinho aqui. Isso é o x da partícula, daquela partícula, né? Eu tenho os três componentes, né? A posição dele é x1, x2, x3, que vai me dar a posição x daquela partícula. Você tem um vetor que descreve ele, e ali naquele ponto, naquele instante de tempo, essa partícula tem uma quantia QP, tá beleza? Então é isso. E aqui também eu tenho, pela minha definição, vou até tirar esse o que queremos aqui, que ele ficou meio sem sentido, né? A gente quer encontrar alguma coisa assim, ó. A gente pode ter essa descrição, que seria a descrição euleriana, e a gente tem a descrição lagrangiana. Aqui ficou melhor, né? Agora eu melhorei um pouco essa apresentação aqui. Lagrangiana, tá. É muita letra, a gente acaba até se confundindo no meio da escrita. Para a descrição lagrangiana, eu tenho também o meu x de i, né? No caso, eu posso até falar, o meu x de i, o centro aí da minha partícula, está o mesmo que o xp de i, né? naquele instante de tempo. Vamos deixar isso aí para daqui a pouco, vamos comentar aos poucos. A gente tem isso aqui, a gente tem esse x de p, que é um vetor, sendo que esse p aqui, sempre que a gente vê esse p, ó, vou até escrever isso aqui embaixo, ó, p é relativo à partícula. Então, sempre que a gente fala de p, a gente está falando de algo na descrição lagrangiana, ok? Agora vamos analisar. A gente quer analisar, sempre que a gente trabalha com escoamentos, isso é uma questão que eu já vou trazer, eu vou lembrar ela várias vezes para a gente nas discussões. Sempre que falamos de escoamentos, a gente não fala de... É comum se falar de taxa. Taxa de mudança no tempo, por exemplo. Por quê? Porque o escoamento ele não fica. Você pega uma peça, por exemplo, eu pego a minha garrafa aqui, ó, de água, eu puxo ela para um lado e puxo ela para o outro, ela vai ficar aqui, ela vai ter uma taxa de deformação, ela vai ter uma deformação, certo? Mas se eu aplico uma tensão de um lado e aplico a tensão de outro, ela vai ter uma deformação e acabou. Ela vai parar nessa deformação. Se eu soltar, ela volta para o estágio inicial sem deformação. O fluido não é assim. Se você tem um elemento de fluido, você aplica uma tensão nele, ele se deforma continuamente. Não é importante a deformação do fluido, mas a taxa de deformação do fluido, entendeu? Isso a gente vai falar na próxima aula, vamos chegar nesse tópico aí já. Mas isso aqui é só para dizer que a gente não está... Vamos supor que a gente sabe de que, a gente sabe que tem nesse ponto, a gente consegue definir que, a gente consegue definir tanto na forma euleriana quanto na forma lagrangiana. Mas se eu quiser falar da taxa, a taxa de QP, eu estaria falando isso aqui, ó. Quero ver como é que QP varia no tempo, tá?
que é esse QP então? O QP a gente sabe que é uma função disso aqui, ó. Ele vai ser uma derivada temporal, e a gente sabe que QP é função de x da partícula, né, tem o x da partícula, mas no caso da descrição lagrangiana, eu acompanho a partícula, ou seja, diferente da euleriana, ou seja, nessa descrição que está no lado esquerdo, euleriana, eu fico ali naquele volume, as partículas estão passando, mas eu estou olhando aquele volume, eu estou vendo a velocidade da partícula ali no volume naquele instante de tempo. No caso da lagrangiana, não. No caso da lagrangiana, eu estou acompanhando a partícula vai, eu vou com ela. Então, assim, eu vou continuar acompanhando. Então, a posição, ela varia com o tempo, tá? Então, tem isso também. A posição da minha partícula vai variar com o tempo. Esse x de pi, ele tem uma dependência temporal e, obviamente, a quantidade QP vai ter também a sua dependência temporal. A gente já sabe isso aqui lá de cálculo. Quem não fez cálculo, quem já fez, não precisa ter ido muito fundo no cálculo para isso, sabe que esse tipo de derivada aqui, você tem que abrir ele da seguinte forma. Ele vai virar isso aqui, ó. Ele vai igual a um del temporal de QP, tá? Ou seja, vira essa... Por que eu estou usando esse del, essa derivada nesse formato? Por quê? Porque o QP, ele não depende só de t. Ele depende de t e de x de p. Então, ele tem essa dupla dependência. Então, ele é uma derivada parcial de q em relação a t, tá? E agora eu vou falar mais, né? Isso aqui a gente está usando a famosa regra da cadeia. Mais a derivada de QP com relação a x, a posição, ou vetor posição x da partícula que a gente tem. Só que esse vetor posição, a gente sabe que ele é dependente, né? Ele em si é dependente do tempo, então você tem que colocar a derivada temporal. Mas tem um detalhe, o x, o vetor posição da partícula, ele é dependente só do tempo. Então, quando a gente coloca ele aqui, ele é uma derivada exata, tá vendo? Derivada temporal de x de pi, tá beleza? É essa forma que ele aparece. Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos pensar, e a gente pode pensar isso daí também, né? De alguma forma, né? Pensar se a gente sabe que a gente está trabalhando com esse vetor, o índice livre i indica pra gente que a gente tem 3 posições. Se a gente abre essa composição em 3 dimensões, como é que ela fica? Ela vai virar dessa forma aqui, ó, um d de QP sobre dt, sendo que esse QP ele é dependente das 3 posições. Eu tenho x de P1, tenho x de P2, eu tenho x de P3. E eu tenho tempo aqui. Ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao dq, a derivada parcial no tempo de QP, mais, aí eu vou entrar com os 3 termos. Eu vou entrar aqui, ó, com a derivada parcial de QP com relação a posição de P em 1, vezes a variação temporal de xp1, mais eu vou colocar as outras 3 aqui embaixo. Ah, não vai dar. Cacete. Vou ter que colocar assim, ó. Mais a derivada de QP com relação à direção x2, vezes a derivada de xp2 sobre a derivada do tempo, mais a derivada parcial de QP sobre xp3, vezes a derivada de xp3 sobre o tempo. Ou seja, o que isso aqui está me dizendo? Ó, eu tenho uma parcela que é a minha parcela, né? Quando eu fui abrir essa derivada aqui, como ela tem as suas dependências de posição nas 3 posições, né? Posição xp1, posição de x da partícula em 2, posição, na verdade é o seguinte, a dependência da propriedade Q para a partícula, ela depende de xp1, sendo que xp1 é a posição da partícula na coordenada x1, depende de xp2, que é a posição da partícula na coordenada x2, depende de xp3, que é a posição da partícula na coordenada x3, sendo que essas 3 posições dependem do tempo, ou seja, elas vão mudar com o tempo, já que nós estamos na Lagrangiana acompanhando a partícula. E também depende do tempo, ou seja, quando a gente faz essa derivada aqui, você primeiro abre a derivada temporal de QP, a minha propriedade QP, quantia QP derivada no tempo, mas usando a regra da cadeia, a gente continua abrindo as outras. Você vai usando aqui, ó, a derivada de QP com relação à minha posição da partícula na coordenada x1, multiplicado pela
pela derivada da posição da minha partícula na coordenada x1 sobre dt, e aí vai para a partícula x2, para as coordenadas x2 e para as coordenadas x3. Com o seguinte detalhe, né? A gente sabe que esses termos aqui, ó, como a gente está lidando, né, com o mundo que a gente entende o que é essa variação de posição no tempo, a gente sabe isso aqui, ó, a gente sabe que U1, o que é o U1? O U1 é exatamente a minha derivada da minha posição, a variação da minha posição na coordenada x1, a variação da posição da minha partícula na coordenada x1 com o tempo. É o quê? Exatamente a minha velocidade 1. A minha velocidade 2 é igual ao quê? A variação temporal da posição da minha partícula na coordenada x2. E o U3, que é a velocidade na coordenada 3, ela é igual ao quê? Ela é igual à variação da posição da minha partícula, a variação temporal da posição da minha partícula na coordenada x3, que é isso aqui, ó. dxp3 sobre dt. Ah, alguém me ligando, com certeza é spam, já deu o recuso aqui já. Se eu tenho essas informações, eu posso simplesmente dizer isso aqui, ó. Posso dizer que eu posso substituir esses três termos. Olha só, eu posso pegar esses três termos aqui. Posso pegar este termo e este termo. Vou botar eles em cores diferentes. Ó, o 1 eu posso substituir ele aqui, ó. Posso substituir ele aqui. O 2 eu posso substituir ele aqui. E o 3 eu posso substituir ele aqui. Ou seja, como é que fica a minha equação no final? Ela vai ficar dessa forma. Ó. A variação temporal, taxa de variação temporal da minha propriedade ou quantia QP da minha partícula, ela é igual a variação temporal, agora já com a dependência, né, sabendo que é uma propriedade que depende do tempo. Eu tenho na verdade, a variação temporal que está na esquerda, ela não reconhece todas essas dependências de Q com relação às propriedades. Agora a gente está mostrando, reescrevendo ela da maneira correta, dizendo que a maneira correta é essa aqui, ó. A gente vai apresentar aqui a variação temporal de QP mais a velocidade daquela partícula, da velocidade em qualquer que seja a coordenada, tá? Coordenada 1, 2 ou 3 da minha partícula, multiplicado pela taxa de variação da minha propriedade ou quantia QP naquela direção onde está apontada a minha velocidade. Ou seja, isso daqui é o que a gente estava tentando formar. Ou seja, isso aqui é a forma da nossa derivada material, tá? Agora vamos ter o seguinte, vamos voltar aqui nesse desenho, que esse desenho é legal, eu vou copiar ele lá para baixo, tá? Vou pegar ele aqui. O bom de usar esse tipo de software para dar aula é isso, porque você pode simplesmente copiar e colar as coisas sem precisar ficar redesenhando tudo. Às vezes você está com um desenho bom, né? Só reutiliza ele aqui. Fazer um desenho bom é difícil hoje em dia. Então, você está aqui com essa coordenada. Agora vamos filosofar aqui o seguinte, olha só, o que a gente está representando com essa formulação aí? A gente está falando, no lado esquerdo da nossa partícula, no lado esquerdo da nossa equação, a gente está praticamente dizendo o seguinte, ó, que esse lado esquerdo, ele representa a variação de uma partícula, eles são iguais, né? Então eu só vou reescrever para dar lógica a eles, sabe? Dar lógica que a gente está mostrando. A gente estava querendo demonstrar com essa equação que está do lado esquerdo, a gente não alterou ela em hora nenhuma, a gente só foi abrindo os termos do lado direito para mostrar o que eles realmente significavam, se a gente for trazer uma interpretação de uma outra forma, tá? Mas agora aqui a gente está simplesmente analisando que esse dq dt, a variação temporal dessa propriedade que, de uma forma como ela está descrita aqui, ela é lagrangiana. É só eu pegar realmente, né, a minha partícula. É como se eu pegasse a minha partícula, eu estou vendo que ela está variando no tempo, e aí assim, ela vai variar com posição, vai variar com as propriedades, mas basicamente eu vou só olhar, é a minha partícula, eu estou olhando a minha partícula, essa propriedade variando no tempo. Se ela está, vamos supor que ela está passando por imagina que ela está passando aqui, por exemplo, ao longo desse caminho, dessa linha preta, essa seta preta que está desenhada aqui, imagina que ela está passando por um campo onde você tem diferentes pressões. Ela está passando, está por uma pressão mais baixa lá até uma pressão mais alta. E você está avaliando essa pressão variando aqui. O que acontece? Ela está saindo de um campo com a pressão mais baixa e está indo para um campo com a pressão mais alta. Nesse trajeto, se você quiser avaliar ela, você não precisa, olhando só para a partícula, só fixado em saber a sua partícula, na descrição lagrangiana, você só vê qual que é a pressão variando no tempo. Você não está interessado
no resto que está acontecendo. Ou seja, isso está correto se você olhar só para a partícula. Mas se você estiver olhando para um campo específico, para aquele bloquinho laranja ali, o correto é você fazer isso. Ó, você fazer isso aqui. Ó. Vou estar olhando para a variação de Q sobre dt, ou seja, vai ter uma variação. Aqui, ali naquele campo eu vou ter uma certa variação da quantidade, da variação da pressão ao longo do tempo, mais esse termo aqui que é a velocidade vezes a variação daquela propriedade que eu estou estudando, né? E aqui eu estou tirando os p's, tem um motivo, tá? Com relação à coordenada que ela está indo. Ou seja, eu olho se eu olhar para esse campo aqui agora, só para essa região amarela, esse campo tem alguma variação temporal? Minha pressão está variando o tempo? Não, então beleza, esse termo seria zero. E qual que seria o outro termo? Seria a minha velocidade da minha partícula, a velocidade das partículas naquele campo, multiplicado por como varia a propriedade ao longo do campo. Ou seja, está variando as direções específicas daquelas propriedades. É um produto, você vê que isso aí é um produto. É um produto da velocidade com essa variação ao longo desse caminho, é um produto escalar, né? Você está multiplicando, eles têm o mesmo índice dummy ali, o índice I dummy do I, o índice dummy do I na velocidade, o índice dummy do I na derivada. Ou seja, é um produto escalar mesmo, de dois vetores. Você vai ver como é que eles estão se compondo aí nesse caso. E essa descrição aqui é a descrição que a gente pode chamar ela de euleriana. Tá? Por quê? Porque nesse ponto em que a gente está, se a gente olhar aqui, para nesse instante exatamente, se a gente para ali e está olhando o nosso movimento da partícula, aí vamos supor que a gente congela, congelou tudo o que está acontecendo. Neste instante de tempo, se a gente considerando isso aqui como uma linha do escoamento, tá? Ou seja, uma linha por onde as partículas estão passando. A gente vai ver sobre isso também, muito em breve, tá? Não vai demorar não. Neste instante de tempo, o que acontece? Neste instante a gente está falando que o x de i, que seria o x euleriano, o x que representa o x, a posição do meu volume, tá? Por exemplo, a centroide do meu volume está no centro dele, esse x que representa ele é exatamente igual à velocidade da partícula naquele ponto, tá? Não muda. E nesse ponto, obviamente, também, a propriedade que eu estiver analisando da minha partícula que estiver naquele campo, naquele ponto específico, ela é exatamente igual à propriedade da minha partícula. Elas são iguais, você não vai mudar. A minha partícula não vai chegar no local, ela não vai chegar com a pressão dela vai variar ao longo do escoamento, quando ela chegar naquele ponto ali, a pressão dela é exatamente igual à pressão que está daquele volume que ela está. Então não tem diferença. Então, tendo isso aí por definição, a gente sai com esta equação aqui de cima, que ela representa justamente isso. O que a gente escreve, quando a gente vai escrever essa equação, a gente já quando a gente trabalha em mecânica dos fluidos, trabalha nesses termos eulerianos, a gente escreve isso aqui da seguinte forma. Esse termo que está na esquerda, ele é chamado, a derivada material. A derivada material de Q sobre dt, ele representa a derivada material daquela propriedade. Isso aqui é igual a este termo, como a gente escreveu ali em cima, né? Esse termo aqui, ó, derivada temporal, a parcela da derivada temporal daquela propriedade, mais esse componente aqui, que eu já vou dar um nome para ele, que vocês vão ver, é um nome bem legal, que representa justamente essa velocidade com essa variação espacial dessa propriedade, tá? Isso daqui, quando a gente está representando, eles têm nomes também, a gente consegue entender o que cada um desses termos representam. O lado esquerdo a gente já sabe, realmente é o lagrangiano, como se a gente estivesse fazendo, isso aqui é a variação lagrangiana de algo, mas você sabe que então você consegue conectar algo que está num lagrangiano com um euleriano, e você pode colocar isso até numa equação, se você quiser simplificar, tem aquela equação toda euleriana, mas você vê um pedaço, uma derivada material, só escreve ela com uma derivada material, que ela representa nessa conexão entre o lagrangiano e o euleriano. E aqui você tem esses termos, ó, o dq dt, como eu falei, se a pressão está variando ali naquilo com o tempo, isso aqui representa um termo, uma parte local, que representa exatamente a não estacionaridade. Ou transiente, né? É o transiente que tem naquele escoamento, está variando no tempo, ou tem uma não estacionalidade, às vezes já atingiu um regime permanente, mas fica variando, né, no regime permanente. Então nisso daí você tem uma não estacionalidade. E este termo aqui, ó, é um termo que representa, é o chamado de termo advectivo. Tem algumas pessoas, esse você vai achar até em livros, as pessoas falam que esse termo é o termo convectivo. Eu aprendi isso
já ainda com o meu orientador, sabe, a não chamar esse termo de termo convectivo. Por quê? Quando a gente fala convecção, o termo convectivo, ele precisa representar duas coisas. Convectivo, ele representa a advecção. Vou escrever advecção errado, hein? Advecção. Ele representa a advecção mais a condução. Ele tem essa representação aqui, ó. Quando nós vemos isso, por exemplo, em termos convectivos de transferência de calor, ele representa isso mesmo, mas numa convecção de transferência de calor você tem isso. Você tem o termo que é de convecção, de advecção, né, das macroscópicas, mas próximo às paredes você tem aqueles termos que são termos de condução mesmo. Ali é condução. Na camada limite, por exemplo, é tudo condução, mas o resto é advecção. Só que este termo específico, ele não tem nada referente à condução. Não tem nenhum termo que representa difusão, por exemplo, ou condução. Então, este termo correto é se chamar termo advectivo, mesmo que você veja algum professor falando que é convectivo. Tá? É comum, às vezes, esses erros também, mas não pode ser chamado de termo convectivo, é termo advectivo. Que também não é só uma questão de não confundir com o termo convectivo. O termo convectivo representa outra coisa. O termo advectivo é o termo que representa isso daí. É um transporte de alguma informação. Agora, vamos pegar isso aqui, que eu vou até botar isso aqui, ó, que é diferente, né? Que é diferente de um termo convectivo. Só para ficar claro aqui. E eu vou botar até em verdinho aqui também. Porque fica meio fácil para a gente lembrar disso aí. Agora vamos falar do seguinte, né? Já que a gente chegou aqui, eu estava falando lá em cima, eu falei, pô, a segunda lei de Newton é exatamente isso, né? A gente vai começar a entrar num negócio legal, vou só mostrar para vocês rapidinho o que acontece quando você tem, por exemplo, a segunda lei de Newton, né? Vou botar aqui em preto novamente, ó. Eita, sumiu, eita, voltou. Vou botar aqui em preto, segunda lei de Newton. Quando a gente tem a segunda lei de Newton, acontece o seguinte. Vou botar outra cor. Vou botar essa aqui, ó. Vou botar esta cor aqui. Quando a gente tem a segunda lei de Newton, a gente tem essa formulação aqui, que é a formulação como a gente aprendeu. A força da partícula é igual à massa da partícula vezes a aceleração da partícula. Ou seja, isso aí a gente já sabe, né? Sendo que esse I representa um índice livre, né? Como a gente sabe, que é um índice que representa que essa equação é uma equação vetorial e P está relacionado à partícula. Então, vou até botar isso aqui, ó. I é igual a um free index, né? Ou índice livre, e o P é relacionado à partícula, tá? Só para a gente não se esquecer disso aí. Agora vamos fazer o seguinte: a gente está com uma partícula aqui, ela está com uma certa aceleração, e eu estou aqui aplicando essa partícula uma certa força, ou seja, nesse ponto aqui eu tenho uma aceleração da partícula. Eita, deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma aceleração da partícula, né? E aqui eu tenho uma força sendo aplicada à partícula, ou seja, então aí é bem fácil de ver essa coisa. Só que em mecânica dos fluidos, isso é comum. É comum até em outras áreas também, sabe? A gente costuma trabalhar com termos divididos pelo volume, sabe? Por quê? Para não considerar essa questão... porque assim, a gente considera essa convergência estatística no Euleriano, sabe? Então, aquela ideia de que a gente tem que definir um volume assim, ou assim, um assado, quando a gente assim, um volume que tem que ser considerado indo meio contínuo, né? A gente passou isso na última aula, a questão do número de nudos, tem que ter uma distância média entre as partículas, tem que ser, ou o caminho livre entre as partículas tem que ser muito menor do que os comprimentos característicos da nossa geometria. Bom, isso aí também infere, quando a gente fala em mecânica dos fluidos, a gente fala, olha, se eu estou em um volume onde eu tenho uma convergência estatística, eu posso aumentar o volume ou diminuir o volume, que se eu dividir as minhas propriedades pelo volume ainda vai dar a mesma coisa. Então eu não tenho problemas com isso, eu posso continuar usando um volume cada vez menor até o momento que essa convergência estatística deixa de existir. Eu começo a diminuir meu volume, a minha propriedade começa a diminuir, ou aumentar ou variar. Então dentro de um volume, a gente quer essa independência de volume, na verdade. Quer trabalhar com volume que a gente possa trabalhar com equações de um modelo que eles não tenham essa dependência de uma propriedade que seja extensiva. Essa que é a ideia. A gente fala de propriedade extensiva e intensiva quando a gente fala muito em termodinâmica. Quem quiser ver isso, está lá no meu curso de termodinâmica também, tem as videoaulas, depois eu posso até botar o link aqui para vocês verem. Mas a ideia é essa, a gente quer ter essa independência de propriedades que sejam extensivas. E aqui a gente tem propriedade extensiva, a gente tem a força, nesse caso, era uma propriedade, não é uma propriedade, era uma quantia que vai depender da extensão. Por que ela depende da extensão? Porque ela depende da massa, e a massa é uma propriedade extensiva. A gente quer trabalhar assim com propriedades intensivas. Então, a gente acaba substituindo essas formulações aqui, ao invés de usar
F, o F maiúsculo, né, de PI, a gente usa isso aqui, que é a força de PI. Perdão aí por eu ter falado que força é propriedade. Força não é propriedade, força é só uma quantia, mas a gente quer trabalhar com quantias que sejam expressas na forma intensiva. A gente quer subtrair essa informação de espaço ou de extensão. E a gente poderia fazer isso naqueles casos, por exemplo, dividir todo mundo pela massa, mas com a mecânica dos fluidos a gente trabalha muito com densidade, é mais fácil a gente usar essa divisão pelo volume e sair essa propriedade, essa questão da propriedade intensiva. Então a gente divide pelo volume, por exemplo. Então o volume a gente tem isso aqui, e para a massa da partícula, a gente vai dividir a massa pelo volume. Isso aqui é igual a densidade. Opa, até escrevi errado ali. Então, eu escrevi errado aqui já no começo. Ó. Isso aqui na verdade vai ser a densidade. Tá? Considerando que a gente está trabalhando, a densidade de uma partícula, por exemplo, seria a massa da partícula sobre um volume onde a partícula está. Mesmo que a densidade de uma partícula seja algo meio estranho, sabe, de definir. Mas isso aqui está tudo em lagrangiano. Se a gente estiver falando com... Isso aqui a gente está falando, obviamente, né, em termos de Lagrange, tá? Lagrangiano. Se a gente tiver um euleriano, o euleriano é só isso aqui, é só tirar o P ali, vai virar igual a força sobre o volume. E também a densidade, vou botar aqui a densidade, vira igual a massa sobre o volume. Tá? Então você tem uma massa lá de um certo volume que você está trabalhando, você dividiu pelo volume e virou a densidade. Isso aqui é a densidade, ou seja, isso aqui agora a gente está falando, expressando em euleriano. Tá? Essa é a nossa definição. Dessa forma, a gente tem isso aqui. Ó. A gente vai ter isso aqui, deixa eu voltar para vocês verem aqui o que estava antes. Né? Dessa forma a gente vai ter isso aqui, ó, que a força de uma partícula em I ela é igual à densidade de uma partícula vezes a aceleração daquela partícula em I. Pelo mesmo princípio que a gente viu quando a gente estava falando lá na última aula, né, que a gente falou, olha, se eu estiver olhando, se eu paraliso isso aqui, eu estou olhando para essa propriedade nesse instante de tempo, ela é a mesma coisa, a posição dela e a propriedade naquele instante de tempo, ou a quantia naquele instante de tempo, ela é a mesma coisa que a quantia do meu volume que está ali em cima dessa partícula. Se eu analisar, ele é a mesma coisa, ou seja, eu tenho a visão euleriana e a visão euleriana e a visão lagrangiana, elas são a mesma, dão os mesmos valores para a propriedade naquele instante, ou para aquela quantia naquele instante de tempo. Só que a lagrangiana ela vai continuar acompanhando e eu quero saber como é que eu represento isso em função da minha descrição euleriana. Então, eu posso dar o match delas aqui, na verdade. Eu falo que é meio que a gente vai acoplar todo mundo junto. Eu vou falar que isso daqui implica, né, se você estiver naquele instante de tempo, né, naquele instante de tempo, de tempo, ou seja, naquele mesmo instante de tempo, eita, não, escrevi tempo todo errado aqui, ó. Naquele instante de tempo, você vai ter você vai ter também a sua força, força sobre o volume, né, força dividida pelo volume, igual a densidade daquele volume vezes a aceleração daquele volume. Beleza, só que a aceleração daquele volume ali, a gente entende, né, aceleração. O que é a aceleração? Né? Aceleração de um volume, dentro de um volume, ou aceleração dentro de uma partícula, por exemplo. Se a gente quiser, se naquele instante de tempo, até trazer essa fórmula aqui de novo, essa figurinha aqui de novo, porque ela ajuda a gente a enxergar. Olha só, se você está naquele instante de tempo aqui, ó, nesse ponto, você paralisou, congelou tudo. Nesse ponto aqui, nesse ponto preto, você tem uma posição, que é a posição da partícula igual à posição do seu volume de controle, dessa região amarela que você está analisando, a sua propriedade naquele ponto, a mesma propriedade da partícula, então assim, elas se encaixam, né, uma igual a outra. Então a aceleração nesse ponto aqui, se você pensar que ela está sendo acelerada através de uma força, a aceleração neste ponto ela vai ser a mesma aceleração da partícula também. E a aceleração de uma partícula, ela é o quê? Ela é a derivada material da velocidade, não é? Derivada material da velocidade, a gente sabe disso por física, a gente já conhece. Então, quando a gente tem essas considerações, a gente vai reescrever essa derivada material da velocidade. Como é que ela vai ficar? Olha só, vai ficar dessa forma. A derivada material, deixa eu botar esse termo aqui de novo, tá uma estrelinha aqui. A derivada material da velocidade, ela é igual ao quê? Ela é igual à derivada
da minha velocidade, pensando nessa velocidade como uma quantia que está ali, né? E ela é dependente do tempo e dependente da posição também, então ela vai ter essa variação da velocidade com o tempo, mas aí eu vou entrar aqui agora, eu vou ter aquele termo advectivo, ó. E ele tem que estar dessa forma aqui, tem que estar uma derivada para alguma coisa. Só que aqui é um produto escalar, a gente sabe que é um termo que vai ser somado. Né? O meu índice livre é o i, nesse caso, que os termos aqui vão ser, vai ter um somatório entre o termo que eu vou ter de velocidade aqui e o termo de derivada espacial. Como é o somatório, eu posso usar outro índice dummy qualquer, vai ser um índice aqui agora, eu vou usar o j, esse aqui é o j, ou seja, virou aí o meu termo advectivo e o meu termo de não estacionalidade estão aí representando. Ou seja, quando eu escrevo esta equação aqui, ó, agora eu estou pensando o seguinte, estou escrevendo esta equação aqui da forma euleriana. Essa já é a formulação na forma euleriana, tá? Então vou substituir este termo aqui final, ó. Este termo aqui final vai ser substituído por isso. Vou só até botar em outra cor aqui para a gente poder ver claramente. Esse termo aqui final, que é essa derivada material da velocidade, ela é substituída por isso aqui. Quando a gente vai escrever essas equações, os fluidodinamicistas, né, o pessoal que trabalha com mecânica dos fluidos, eles costumam escrever dessa forma, eles costumam inverter, né, porque a gente sempre coloca força igual a massa vezes aceleração. Mas para a galera que mexe com mecânica dos fluidos, eles costumam inverter, colocam como se fosse assim, massa vezes aceleração igual a força. Aí fica dessa forma. Ó, fica um ρ de uma variação temporal da velocidade. Peraí, deixa eu até botar isso aqui, escrever isso mais bonitinho. Variação temporal da velocidade mais o termo advectivo da minha velocidade é igual a essa força. Ó, ou seja, isso aqui é uma equação que a gente já viu, por ter um índice livre, era uma equação vetorial, era de vetores, ou seja, eu tenho assim como é a equação da segunda lei de Newton, né? Eu tenho um vetor força, um vetor aceleração, eu tenho as três componentes, a direção 1, 2 e 3, e aqui eu tenho os componentes de força na direção 1, 2 e 3, e tenho os componentes que são aquela componente de massa vezes aceleração, que se tornou isso daí agora, se tornou esse termo aí agora que está na nossa esquerda. Isso daqui, da forma como está escrita, tá? É a forma como a gente costuma chamar, esse lado esquerdo aqui, ó, é o lado esquerdo das famosas equações de Navier-Stokes, que é o que a gente vai ver aí pra caramba, tá? Em mecânica dos fluidos aqui a gente vai usar muito essas equações de Navier-Stokes. Este termo aqui, ó, que é o termo da força, ele a gente vai ver depois, porque isso aqui depende de como a gente vai modelar o fluido, né? Vão ter termos de força que a gente vai avaliar, isso aqui a gente vai ter que avaliar aos poucos ao longo do curso, tá? Porque tem os termos que entram aqui, a gente vai estudar isso muito em breve. Porque dependendo das forças que está analisando, você vai ter forças que são componentes que vêm de pressão, componentes que vêm de tensões viscosas. E aí, poxa, as componentes de tensões viscosas dependem de como você está modelando essas tensões viscosas. Você pode estar modelando de uma forma que o seu fluido atenda aos modelos dos fluidos newtonianos ou dos fluidos não newtonianos. E aí também tem outras questões que vão entrando aí, vai virando uma celeuma maluca aí que a gente precisa analisar, e vão entrar um monte de propriedades de fluidos que a gente vai discutir ao longo do curso, tá? Então, o que fica de mensagem que eu acho legal, fica uma mensagem final aqui pra gente, é isso aqui, ó. Quando a gente vê ou estuda um livro de mecânica dos fluidos, ele fala pra gente, equações de Navier-Stokes, equações de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes, elas nada mais são do que uma forma euleriana de você representar a segunda lei de Newton. Tá? Não tem nenhuma diferença nisso aí. Ou seja, as equações de Navier-Stokes são a representação que você tem quando a gente fala da segunda lei de Newton, tá? Para a mecânica dos fluidos. Beleza? Fica aí, fim de aula. Valeu, pessoal. Até a próxima.